Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí às nossas aulas de eletrônica, hoje o tópico central da aula é a operação do transistor bipolar de junção como uma chave eletrônica, tá? Então, a gente já viu aí na disciplina polarização dos transistores BJT em circuitos base comum, emissor comum e emissor comum com divisor resistivo. Então, basicamente, a gente já cobriu todos os aspectos de polarização CC desses circuitos, com o transistor operando na região ativa, né, daquela reta de carga. Então, o ponto quiescente desses circuitos, o ponto de operação ficava na região ativa, certo? Então, o transistor ele opera sempre com uma tensão e uma corrente. Já nesses casos dos circuitos que a gente vai ver nessa aula aí, eles operam como chave, né? Os transistores operam como chave, ou seja, ou desligado ou ligado. Ou às vezes eles têm corrente e não têm tensão, ou eles têm uma tensão, mas não tem corrente, ok? Então vamos dar prosseguimento aí. Na aula de hoje a gente vai ver uma breve revisão da região ativa, corte, saturação, só para a gente nos situar do que vai vir pela frente. Após isso a gente começa nas aplicações para o transistor como chave. Então eu vou dar algumas aplicações bem básicas aí, para vocês já terem uma ideia do como é aplicado esse conhecimento do transistor como chave. São algumas aplicações bem legais que vocês vão ver muito na prática e mais aplicações diversas aí dele operando como chave para quem for se especializar, seguir firme no curso técnico aí, daqui a pouco entrar numa faculdade de engenharia. O transistor como chave ele tem aplicações diversas aí. Eu mesmo, no meu mestrado, na parte de conversores estáticos, os conversores estáticos nas fontes chaveadas, eles utilizam transistores, tanto pode ser BJT, mas é mais comum o MOSFET, por trabalhar com potências maiores e frequências mais elevadas, eles operarem como chave, viu? Então é uma aplicação ótima para interfaces de sistemas fotovoltaicos, no breaks, carregadores de bateria, enfim, uma infinidade de aplicações, tá? Depois disso eu vou explicar alguns transistores específicos para comutação, que nem todo transistor que você compra no mercado, que você compra na loja aí, ele é apto para trabalhar em comutação, para ele trabalhar como chave, principalmente para frequências elevadas, tá? Imagine um pisca-LED aí de alta frequência, do LED piscando muito rápido. Tem transistores que eles, intrinsecamente, nos aspectos construtivos dele, ele não foi feito para trabalhar com frequências tão altas. Então a gente vai ver quais são os parâmetros de datasheet que a gente deve que a gente tem que estar ligado para fazer um bom projeto, tá? E após isso eu vou dar um exemplinho de fixação para vocês, que na verdade os exemplos com transistor como chave, eles na verdade são muito repetitivos, né? Ele trabalha como uma chave, ou cortando ou saturando, e o que diferencia nas aplicações é as interfaces de potência que vai ter depois, para acionar diversos tipos de carga, né? Para um LED, dependendo do LED, se ele for um LED que consome pouco, não precisa de uma interface de potência, mas daqui a pouco para um motor ou para uma lâmpada, a gente precisa botar um relé com uma interface de potência ou outro circuito para fazer essa interface, tá? Ele não pode funcionar direto, porque senão queima o transistor. Ele vai demandar uma corrente maior do que o transistor suporta. Então vamos lá. Primeiro, regiões ativas de corte de saturação. A região ativa, então, pessoal, é a região da reta de carga onde o transistor opera como um amplificador, né? Ele tem tensão e tem corrente nos seus terminais. Quais são as condições? Que a tensão entre coletor e emissor quiescente seja maior que a tensão de saturação, que geralmente é 0 volts, e que a corrente de coletor quiescente seja menor que a corrente de saturação, ok? Então ali eu estou nessa linha, nessa quadro pontilhado, eu mostro para vocês a região ativa. Então é a região onde o transistor opera em toda essa região aqui, ok? Vou tentar passar com o mouse aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, peraí, aqui. Então aqui com o mouse onde eu estou é a região ativa, né? Eu tenho aqui para várias correntes de base, eu tenho uma tensão de coletor e emissor, uma corrente no ponto quiescente, certo? Já a região de saturação é a região da reta de carga onde o transistor funciona como uma chave fechada, idealmente, tá? Então aqui tem uma ilustração na figura. Aqui eu tenho um transistor e em saturação ele funciona nesse circuito equivalente aqui, idealmente como um curto-circuito. Né? Imagine que é só um fio. Né? Idealmente ele se aproxima de 0 ohms. Na prática não é o que acontece, ele sempre tem uma resistênciazinha aqui na condução. Então as condições é que a tensão de coletor e emissor quiescente seja próxima de 0 volts
e a corrente quiescente seja próxima da corrente de saturação. Já a região de corte, pessoal, é o dual da região de saturação, é a região da reta de carga onde o transistor ele funciona como uma chave aberta, né? Idealmente como um circuito aberto, ou seja, com uma resistência altíssima. Aqui na figura nós temos o transistor, e aí nós temos a sua corrente de corte e a tensão entre seus terminais, que vai ser a tensão de alimentação, próximo a isso pelo menos. E o circuito equivalente é uma chave aberta, né, que tem uma resistência idealmente próxima do infinito, mas na prática a gente tem alguns aí, mega ohms, por exemplo. Então aqui as condições é que a corrente quiescente de coletor seja próxima de 0 amperes e que a tensão quiescente de corte seja próxima da tensão a tensão quiescente seja próxima da tensão de corte aí, que é próxima da tensão de alimentação, nos casos práticos. Então algumas aplicações para o transistor como chave, para quem não tem muita familiaridade, está vendo isso pela primeira vez aí daqui a pouco. Aqui nós temos um circuitinho simples, que é o inversor lógico com transistor. Ou seja, a tensão que eu coloco a tensão Vin que eu coloco no terminal aqui, onde eu coloco nessa resistência, vai ser a tensão invertida que eu vou ver no coletor, certo? Então imagine uma onda quadrada aqui. Eu até tenho aqui, eu acho que uma figura, depois eu vou mostrar uma figura. Tem uma tensão, uma onda quadrada que você pode gerar em alguns circuitos TTL aí, imagine um 555 operando no modo astável, né? Ou no próprio gerador de funções do laboratório, você vai lá e ajusta uma forma de onda quadrada com uma frequência determinada, né? Claro, não muito alta, para não... porque senão o transistor não funciona adequadamente, a gente vai ver isso nos próximos minutos aí. Então a gente põe uma onda quadrada aqui e vai ser o que a gente vai ver na saída do transistor, a onda quadrada invertida, em contrafase, 180 graus de defasagem, certo? Então aí a tensão de saída VC é oposta àquela aplicada por VI, como eu já acabei de falar para vocês. O resistor RB faz com que a tensão VI não apareça através da junção BE, né? Então ele opera como corte ou saturação. RB também ajusta o valor de IB para a condição de saturação, né? Outra aplicação bem comum do transistor como chave é para acionamento de LEDs, né? Então aqui nessa figura a gente tem uma chave, né? A CH aqui. Então nessa posição, se ela tiver nessa posição que eu estou com o mouse aqui, ela tem o VCC ligado no transistor, e se ele está nessa posição eu coloco terra, ou seja, eu ligo o LED quando eu tenho o VCC nesse terminal, e eu desligo o LED quando eu tenho o VCC conectado nesse terminal de terra aqui. E o resistor RB, ele é calculado para polarizar o transistor. Os resistores RB e RC são calculados para polarizar o transistor na região de corte ou saturação, respeitando os limites do LED, né? A corrente do LED, que ele pode circular por ele, e a queda de tensão que ele provoca no circuito aqui na parte do coletor. Então, considerar a queda de tensão no LED quando for projetar, né? Nos circuitos aí de transistor como chave, geralmente tem só o resistor de coletor, que o livro mostra, mas aqui a gente tem um LED. Então, o LED ele tem uma queda de tensão aí de alguns volts, de alguns poucos volts, mas tem. Então, tem que considerar isso na hora de calcular a corrente que vai passar por aqui e o valor de resistência que você tem que calcular, tá? Não é simplesmente calcular a queda aqui pelo VCC, tem que calcular com a queda de tensão no LED. E respeitando, de novo, os miliamperes da corrente do LED, viu? Senão vai queimar ele. Uma aplicação também um pouquinho mais alto nível, aí, um acionamento de motores. A gente tem aqui na figura um circuito digital TTL, o TTL que é Transistor Logic, essa é a sigla, e esse nível de tensão é de 5 volts, tá? Então imagine um circuito qualquer que gere uma tensão 5 volts. Aqui eu tenho o transistor operando como chave, então aqui eu tenho a resistência de base, a resistência de coletor, o transistor aqui, o 2N222, e ele é um transistor usado para circuitos de uma potência maior. Então imagine que eu queira acionar um motor aqui, um motor CA de corrente alternada, que ele funciona com 110 volts, 60 Hz. Eu não posso ligar direto aqui, eu preciso de uma interface de potência. Nesse caso, a figura colocou um relé. Então o relé ele tem também uma resistência série, uma determinada corrente, que ele vai poder fazer esse acionamento desse motor. Se eu acionasse direto aqui, pelo transistor, eu ia queimar ele. Ele ia demandar uma corrente muito maior do que o transistor pode demandar, pode fornecer, né? Então aí um circuito digital TTL gera um sinal com nível de tensão de 5 volts, um circuito digital qualquer um oscilador de onda quadrada, o seu gerador de função aí que você seta para 5 volts de pico, enfim, qualquer circuito, tá?
Então esse sinal ele é aplicado a um transistor funcionando nas regiões de corte e saturação, não é na região ativa. E uma interface de potência, o relé nesse caso, foi inserido para acionar um motor que drenar uma corrente elevada. Uma outra aplicação bem comum aí é um oscilador multivibrador astável. Nesse caso, nós temos dois transistores, aí, o TR1 e o TR2. Eles estão postos aqui na figura, o TR1 e o TR2. E aí nós temos 4 resistores e 2 capacitores. Né? Vocês não viram ainda, eu acredito que não viram ainda na disciplina, a inclusão dos capacitores aqui. Mas o que acontece? Em cada circuito de base aqui eu tenho esse ponto de conexão, por exemplo, para o TR1. Né? Olhando aqui, a gente tem esse ponto de conexão entre R3, C2 e o VCC, certo? Então, tanto para o TR1, R3, C2 e o R1, o R2, C1 e o TR2, eu tenho um circuito que ele calcula a frequência com que os transistores vão comutar, que eles vão chavear, funcionar como chave. E o R1 e o E4 são os resistores de coletor, que é a saída, né? Então, na verdade, R1, R2 e C1, R3, R4 e C2 formam circuitos que determinam a frequência que esses dois caras vão trabalhar. Então, geralmente, o R1 e o R4 são iguais, né? São projetados para ter o valor de resistência iguais, o R2 e o R3 também, o C2 e o C1 também, para eles saturarem e cortarem na mesma frequência. Então, esse circuito é muito utilizado para piscar LEDs, né? Para aqueles circuitos que tem nos portões de garagem, que fica piscando um LED ou um outro. Então, imagine que aqui eu posso ter, em vez de o R4, aqui o R1 a gente tem um R e um LED piscando de cores diferentes. Claro, respeitando que nos portões de garagem com certeza tem uma interface de potência, que aquela lâmpada deve consumir uma corrente maior, mas o princípio de operação é o mesmo, tá? E esse circuito, quando eu estava na faculdade, quando a gente ia estudar ele, o professor costumava falar pra gente que ele funcionava até debaixo d'água, né? Porque ele é um circuito realmente muito confiável. Se tu projetar um transistor bom, um transistor confiável aí, que não esteja obsoleto, ele realmente vai funcionar muito bem, né? E tomando os devidos cuidados para não dissipar uma potência muito grande, talvez botando dissipadores de calor, ele vai funcionar muito bem, vai ser bem confiável, tá? Então, só retomando, né, os transistores TR1 e TR2, eles operam nas regiões de corte e saturação. A combinação de R2C1 e R3C2 determina a frequência em que ocorrem as comutações, os chaveamentos, né, de passar para corte, saturação e vice-versa. Ele pode ser utilizado para acionamento de LEDs de baixa potência, como está no circuito aí, bem como em gerador de sinais, né? Você quer gerar uma forma de onda quadrada aí, de uma determinada frequência, você projeta esse circuito, os resistores e os capacitores, para ter a frequência que você quer. Ah, Gustavo, eu preciso de um gerador de uma onda quadrada aí de 10 kHz, aí, que eu vou fazer um circuito PWM, por exemplo. Esse circuito ele é adequado, você pode gerar a base da frequência aí de 10 kHz, 1 kHz, 20 kHz com esse circuito, né? Claro que vai ter que projetar o resistor e os capacitores com os valores corretos, né? Vai ter que fazer uma análise para isso, um equacionamento pertinente, e projetar os transistores TR1 e TR2 para operar na frequência que você quer, né? Sempre cuidando se ele é adequado. Então, dando esse enganche aí, essa deixa, existem transistores específicos para comutação. Como é que a gente determina isso? Então, nem todo transistor opera de maneira satisfatória para comutações em elevadas frequências. Imagina que eu quero uma frequência de 100 kHz, um BC348 aí de uso geral talvez não seja interessante para o teu projeto, tá? Então, alguns parâmetros disponíveis nesse datasheet eles vão dizer isso para ti de cara. Tem que estar atento para isso. Daqui a pouco tu compra vários transistores para fazer aí alguns testes e acaba que ele não é adequado para aquela aplicação. Então vale uma pesquisa aí nas lojas, na internet, para ver qual o transistor que você deve utilizar para determinada aplicação, para operação como chave em determinada frequência. Então, por exemplo, a gente tem o tempo total necessário para que o transistor ele entre em condução, ou seja, que ele passe do estado desligado, ou seja, do estado em corte, para o estado ligado, o estado on, né, para saturação. E esse tempo é determinado pelo T-on aqui. O T-on... Só acertar aqui o mouse aqui, que eu estou com duas telas. Então aqui eu tenho o T-on, que ele é o TR mais o TD. Quem são esses tempos? Né? O TD é o tempo necessário para uma mudança na entrada, ou seja, tu aplicou uma mudança na entrada, numa forma de onda quadrada da entrada, por exemplo, do gerador de sinais, e esse é o tempo que a gente vai ver na saída do transistor. Esse intervalo de tempo, né? Então ele está aqui na figura,
o TD ali, que tu aplicou uma mudança na saída, ele tem um intervalo de tempo que tu vai aplicar uma mudança na saída a partir de uma mudança na entrada. E o TR, ele é o tempo para a tensão de saída ser elevada de 10 a 90% do seu valor final. Digamos que o valor final vai ser 5 volts. Então, de 10% a isso, 0,5 até 90% disso, né? 4,5, esse é o tempo TR. Já o tempo off é o tempo total necessário para o transistor comutar de um estado on, ou seja, ele está saturado, e ele vai para o estado off, que ele vai estar em corte. Então, isso é dado pela soma entre TS e TF. Quem são esses valores, né? TS é o tempo de armazenamento disponível no datasheet, né? E o tempo TF é o tempo para a tensão de saída ser abaixada agora do valor de 90% do seu valor final a 10% do seu valor final. Então, esses 4 tempos, né, o TS, o TF, o TD e o TR, eles vão estar disponíveis no datasheet na parte de Switching Characteristics, como eu mostro aqui para vocês, né? Então, eu fiz uma comparação entre o transistor BSV52LT1G, na parte esquerda do slide, e o transistor 2N222, né? É um transistor bem comum. A gente percebe que o tempo de entrada em condução do transistor da esquerda, ali do BSV, é de 12 nanosegundos, enquanto que para o transistor da direita, o 2N222, é de 35 nanosegundos. Então é quase o triplo. Já o T-off, que é o tempo de saída em condução para entrada em bloqueio desse transistor, é de 18 nanosegundos para o BSV. Já para o transistor 2N222 é de 285 nanosegundos. Então imagina, né, num circuito de que você tenha que comutar ele numa frequência, por exemplo, de 20 kHz, né? Pense que você vai gastar só para fazer a transição entre on e off, off e on, né? Você soma esses tempos. Para o transistor da esquerda aqui vai ser de 30 nanosegundos, para o outro vai ser de 30, vai dar 320 nanosegundos, né? Isso vai afetar diretamente na frequência máxima que você vai poder comutar esse componente. Eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora. Vou ver se vocês conseguem enxergar aí. Acho que não enxerga porque eu estou só na tela aqui, né? Mas eu vou fazer aqui então 285. Façam também na casa de vocês aí, né? Vezes 1 é na 9, tira aqui, inverte. Então a frequência máxima que eu posso comutar, idealmente, o transistor 2N222 é 3.125 MHz, enquanto o da esquerda é de 33 MHz, uma frequência bem mais alta para a transição. Então, para frequências elevadíssimas, o transistor da esquerda ele é mais adequado que o transistor da direita, o BSV é mais adequado para o 2N22. É claro que não é só isso que você vai olhar no teu projeto, né? Você vai ver as características de potência para ver se ele consegue drenar uma determinada carga, uma determinada lâmpada, determinado motor. São coisas que você vai ver também, mas pensando em característica de comutação, é isso que você vai ver na parte de switch características no seu datasheet, ver se é adequado para o teu projeto. Então aqui eu vou trabalhar com vocês nessa parte no slide um exercício de fixação de transistor como chave. Eu peço que, após essa minha explicação, se você quiser pausar o vídeo e dar uma retomada para ver se você tem alguma dúvida, por favor, faça isso, tá? Antes de eu continuar aqui. E se existir alguma dúvida na teoria e depois também na prática no final da aula, por favor, me mande e-mail sem nenhum medo, sem nenhum receio, que eu vou responder para você essa dúvida. Então, vamos lá. Aqui o exercício ele pede o quê? Determine RB e RC, então ele quer que você faça o projeto dos resistores de base de coletor para o transistor funcionar como chave, tá? Para o circuito do inversor lógico, transistorizado da figura abaixo, para uma corrente de saturação de 10 mA, então ele já está dizendo quanto que ele tem que drenar esse circuito de 10 mA. Além disso, determina as resistências de corte e saturação, para ver qual é, de fato, a resistência que esse transistor vai se formar na hora do corte da saturação. Idealmente, para a saturação ele é curto, né? Então ele é 0 ohms, e para o corte, idealmente, ele é infinito, mas não é isso que acontece na prática. Então aqui a figura está mostrando que eu estou colocando um VI que ele excursiona de 0 a 10 volts, tá? 0 a 10 volts aqui. Deixa eu só acertar aqui. 9.
Então ele está indo de 0 a 10, né, que é um pulso, ele está sendo mostrado só na figura como um pulso, mas imagine que ele pode ser tranquilamente com uma onda quadrada de uma determinada frequência. E na saída, eu quero que ele seja invertido, né? Vocês podem ver que quando ele estava nível lógico baixo, aqui ele fica com um nível lógico alto, e vice-versa, que quando ele está com nível lógico baixo, esse aqui está com nível lógico alto, então ele está invertido, com 180 graus de defasagem. E ele tem o HFE do transistor aqui, 250, e você tem que projetar o RC e o RB. Como fazer isso, né? Então, a gente tem para o estado de saturação, quando o transistor está ligado, né, funcionando como, idealmente, um curto-circuito, digamos assim, que o VCE, no seu terminal, é 0 volts, idealmente, né? E o IC de saturação, o exercício deu para a gente, que é 10 mA. Então, fazendo essa malha aqui, que eu estou passando o mouse, essa malha aqui, a gente tem que VCC menos RC vezes IC de saturação, menos o VCE, igual a 0. Só que VCE é 0. Então, a gente não vai levar em conta na equação da malha. Então, VCC menos VCI-RC igual a 0. Então, VRC é igual a RC vezes IC de saturação. Isolando para RC, né? Aqui a gente tem simplesmente a lei de Ohm. Então, VRC sobre IC vezes IC de saturação, né? Então, aqui a gente tem os 10 volts da fonte, dividido pelos 10 miliamperes, que o exercício deu para a gente, que é a corrente de saturação. Então, 10 por 10 vai dar 1 kΩ, essa resistência de coletor. É simplesmente dividir a fonte, né, o valor da fonte, dividido pela resistência, porque tu não tem queda de tensão no transistor aqui, o VCE. Idealmente nulo, né? Está no estado de saturação. Agora a gente tem que calcular o resistor da base. Vamos lá, vamos pensar aqui. A gente tem a relação que IC é igual a HFE, ou beta, né? Dependendo aí do datasheet, vai ser beta ou HFE, vezes o IB. Só que a gente tem aqui que o IC de saturação é 10 mA, que o exercício nos deu, e o HFE é 250. Então, a corrente de base, a princípio, é 40 microamperes. Só que a gente tem que garantir a saturação. Então, para garantir a saturação, a gente coloca um valor de corrente de base um pouquinho maior. Nesse caso aqui, eu coloquei como 60 microamperes. E tu faz a análise da malha da base. Então, VI menos RB vezes o IB, menos o VBE, igual a 0. RB igual a VI menos VBE sobre IB. O VI tem, que é 10 volts, que o exercício deu. O VBE também é 0,7, né? Os transistores, a maioria de silício aí vai dar 0,7 de queda. No datasheet tem essa informação. Dividido pelo IB, que não é 40, é 60, porque eu escolhi uma corrente de saturação um pouquinho maior para garantir justamente que ele entre em saturação. Então, o RB escolhido foi 155 kΩ. A última coisa que o exercício pede é calcular a corrente de saturação e a corrente de corte. Então, utilizando um VCE de saturação típico aí nos transistores de 0,15, né? Idealmente é 0, mas vamos escolher 0,15 para poder fazer esse cálculo. A corrente de saturação vai ser o VCE de saturação, quando ele está em saturação, quando ele está fechado, sobre o IC de saturação. Então, é 0,15 sobre 10 mil amperes, que o exercício deu para a gente, vai dar 15 ohms. Então, é uma corrente ínfima comparado com a resistência de coletor que a gente acabou de calcular, que é 1 kΩ. Então, 15 ohms é muito menor do que 1 kΩ, que eu deixei no quadradinho para vocês. E para calcular a resistência de corte, então, utilizando um IC de corte típico de transistores de 10 microamperes, tu tem 10 volts da tua tensão da fonte, né? Quando ele está em corte, tem a tensão VCC nos terminais do transistor, dividido por IC corte, vai dar 10 sobre 10 na menos 6, 1 megaohm. E 1 megaohm é praticamente uma tensão muito alta em relação às outras resistências do circuito. Então, posso aproximar como uma resistência infinita, digamos assim, né? Que não tem quase corrente circulando nesse circuito. Então, aqui, pessoal, eu quero que você se atente muito a análise nesse exemplo, porque esse exercício é a base para os outros exercícios que virão. E eu deixei uma lista de exercícios lá no SIGA-A, que eu nomeei como exercícios, como transistor, como chave. São 3 exercícios, né? Um é tipo um inversor lógico, como a gente acabou de ver na figura, só que é para acionar um LED. No outro é aquele exercício que é para acionar um motor, então tem que levar em conta a resistência do relé, sendo que o exercício já dá isso e também dá a corrente do relé, que vai ser a corrente do coletor no fim das contas, e ele pede para você projetar o circuito de polarização aí, ou seja, a resistência da base e o resistor de coletor, né?
Então, esse é um exemplo básico para a polarização do transistor, tanto na região de corte quanto na região de saturação. Então, só retomando, né, a região da reta de carga. Nesse exercício é 10 mA e o VCE é igual a zero. Então, vamos lá para a reta de carga, só para retomar isso. Vamos voltar lá no começo da aula. Ó, imagina que você tem a reta de carga aqui, ó. Então, na região de saturação, eu tenho corrente e não tenho tensão, né? Então, aqui está indo só até 6 mA, mas no exercício ele dá 10 mA. Então, passa aqui da saturação e o circuito, o transistor, ele fecha com 10 mA, tá? 10 mA é 0 volts, então a gente vai estar bem nessa parte aqui. E aí, quando ele está fechado, quando ele está aberto, não tenho corrente, mas tenho tensão. Então, ele vai estar nessa região aqui das tensões. E a tensão da fonte, se não me engano, era 10 volts, né? Então, ele vai estar aqui, bem onde eu estou passando com o mouse. Agora eu vou pegar o mouse aqui. Ele vai estar bem aqui, ó, 10 volts. E quando ele estiver em saturação, ele vai estar em 10 mA, lá para cima. Então, ele não vai ter, ou ele vai ter corrente e não vai ter tensão, ou vai ter tensão e não vai ter corrente. Ele nunca vai trabalhar nessa região aqui. E por que ele não vai trabalhar nessa região? Porque a gente projetou os valores de resistor de base, resistor de coletor, para ele não vir para essa região ativa. Entendeu? Por exemplo, quando a gente calculou aqui os 40 microamperes, vamos lá para o exercício de novo. Opa, passei. Então, a 40 microamperes, né? Aqui está errado no slide, não é IB máximo, é o IB mínimo, na verdade. É o mínimo para tu garantir saturação. Aí 40 microamperes, mas eu selecionei um valor bem maior. Por que um valor bem maior de 60? Também não é tão maior, né? Porque é em microamperes, mas isso vai fazer diferença. Porque imagina, né? Aqui eu tenho 40, daqui a pouco eu estou próximo da região ativa. E por qualquer variação paramétrica dos valores de resistência, porque eles não são perfeitos, né? Quando tu compra um resistor de uma tolerância de 1%, de 1K, ele tem para mais e para menos 1%, ou 5%, dependendo de ser um resistor mais barato. Então ele pode entrar na região ativa. Então eu botei mais para cima aqui, para a gente sair dessa possibilidade, para ter um grau de liberdade, um grau de confiança aqui, que a gente não vai entrar na região ativa, que o transistor sempre vai funcionar como chave, ou como corte, ou como saturação. Isso você tem que se atentar muito na prática. Quando vocês forem para o laboratório fazer o teste da região de corte e saturação, o transistor funcionando como chave, vocês vão fazer o cálculo na calculadora aí e vão ligar no gerador de função, aí, uma fonte, e vão ver que ele está na região ativa, na verdade. Vão fazer a medição com voltímetro no VCE e uma medição de corrente com um resistor de coletor ali, no resistor de coletor para ver quanto é que está a corrente nele, né? Ou com um amperímetro, ou botando um resistor de shunt ali muito pequeno, com uma potênciazinha um pouco maior para fazer a medição de tensão no shunt e ver qual é a corrente. Então isso vocês têm que se atentar. Daqui a pouco selecionar uma corrente de base no projeto de vocês um pouquinho maior daquelas que vocês calculam ali. Eu selecionei 20 microamperes a mais, até vamos ver quanto é que isso dá em porcentagem. Né, 60 dividido por 40 é 60, 10% a mais, né? 12, 52, 10 é 4. 60 dividido por 40, né? Vai dar 50% a mais, né? Quase 50%. Não, 50% a mais, porque 50% de 40 é 20, né? Tu adiciona nesses 40, vai dar os 60. Então, 50% a mais eu estou selecionando, né? Alguns selecionam 20% a mais, só a corrente de base, né? Se fosse 20%, por exemplo, aí você selecionaria uma corrente de base de 48 microamperes, né? Daqui a pouco fica muito próximo dos 40, né? Qualquer variação paramétrica nos resistores acarreta em entrar na região ativa, e não, a gente não quer isso quando o transistor está funcionando como chave. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essas questõezinhas, essas sacadas de projeto, que nos exercícios que eu coloquei lá no SIGA-A, ele vai pedir esse raciocínio para vocês, né? E, de novo, né, pessoal, caso vocês tenham dúvida em alguma resolução de algum exercício, né, aqui no livro do Boylestad, que eu tirei a referência dessa aula, ele tem mais exercícios também como chave, vocês podem fazer na edição que vocês tiverem. Eu coloquei aqui o meu e na 11ª edição, mas o que vocês tiverem aí de exercícios podem fazer. Se tiverem alguma dúvida de exercício que eu nem passei, eu fui fazer aqui para treinar e não entendi muito bem, não consegui fazer, professor. Pode me ajudar? Posso te ajudar. Manda um e-mail lá no copesgustavo@gmail.com, ou agora eu também tenho o e-mail do IFSC, né? gustavo.copes@ifsc.edu.br.
peço que vocês me mandem as dúvidas de vocês e caso tenha uma quantidade massiva de dúvidas, eu vou fazer uma chamada de vídeo com vocês num horário específico para a gente bater um papo e tirar essas dúvidas numa chamada, que é melhor do que trocar e-mail, né? Se for muita gente, quer dizer que a turma inteira não está absorvendo muito bem a matéria, né? Tomara que vocês estejam absorvendo, tomara que eu tenha passado legal a matéria para vocês. Estou me esforçando para isso. Né? E mais uma vez, pessoal, simulem o circuito de vocês no software da sua preferência, no Proteus ou no Multisim. Né? Ali ele dá um transistor ali de 250 HFE. Selecione um transistor que vocês conheçam, pesquisem na internet que o HFE, que o beta seja 250, né? Que ele possa trabalhar com umas correntes aí de 10 mA e coloque lá no Proteus e simule, para ver se o projeto de vocês está sendo adequado. Né? Bote lá um amperímetro insere com o resistor de coletor, um voltímetro entre o coletor e o emissor para ver se a tensão está correta e se ele está expulsionando certinho a corrente, tá? Isso é muito importante para vocês terem mais um feeling melhor de como resolver o exercício. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula aí, essa aula mais curta aí de polarização e de transistor como chave, porque realmente é o final da matéria. Vocês já viram muita coisa, não vou ficar sendo repetitivo aqui. Né? Então, espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula de hoje aí. Muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Mandem mensagem no WhatsApp lá da disciplina, na disciplina de eletrônica. Por favor, tá, pessoal? Não deixem de tirar essas dúvidas, que na hora da prova, aí é a hora da prova, né? E não tem como tirar a dúvida na hora da prova. Então, tirem as dúvidas de vocês antes para não chegar na prova com dúvida, ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês, boa semana.